Meus amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus no texto de Mateus capítulo 24, Mateus 24 versos 1 a 44, é um texto longo, mas é importantíssimo que nós nos concentremos nesta passagem. Mateus 24, após a leitura, mantenha sua Bíblia aberta comigo, por favor, nesse texto. Está escrito: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a despeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé,
também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que não entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Eu quero tratar então com os meus amados irmãos sobre esta magna verdade bíblica, a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo está mais documentada nas Escrituras do que a primeira vinda. Há mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira vinda de Cristo. Todas as profecias com relação à primeira vinda de Cristo cumpriram-se literalmente e rigorosamente. As profecias sobre a segunda vinda de Cristo estão se cumprindo e cumprir-se-ão rigorosamente, literalmente. A segunda vinda de Cristo é a acrópole da nossa fé, é o pináculo da nossa esperança, é a consumação da nossa redenção. Esse texto, com seus paralelos, é o sermão mais completo de Jesus sobre a temática. E eu gostaria de destacar, portanto, algumas coisas aqui. A primeira coisa que é digno de destaque é a admiração dos discípulos dos versos 1 e 2. Porque tendo Jesus saído do templo, quando se ia retirando os discípulos, vale destacar que os apóstolos de Jesus, exceto Judas Iscariotes, todos eram galileus, lá do norte, região mais agrícola, interiorana, e eles iam a Jerusalém apenas em ocasiões especiais das festas. E o templo de Jerusalém era um dos palácios mais belos do mundo. Esse templo foi ampliado e embelezado por Herodes o Grande, uma obra que durou 46 anos. Na verdade, Herodes morreu sem concluir essa obra. Era uma obra belíssima, era um fenômeno de arquitetura, com pompa, com luxo, com riqueza. E aqueles homens mais rurais, acostumados a uma vida mais interiorana, não conseguem conter a sua admiração e dizem para Jesus: olha, Senhor, vede, que beleza, que espetáculo, que monumento, que arquitetura. E eles estão extasiados quando escutam de Jesus uma expressão chocante, que os deixa perplexos, quando no verso 2 Jesus diz: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Obviamente Jesus está se referindo aqui ao cerco, ao sítio, ao entrincheiramento de Israel, normalmente de Jerusalém, no ano 70, quando Tito Flávio cerca a cidade, toma a cidade e destrói o templo de Jerusalém, não ficando de fato pedra sobre pedra. A única coisa remanescente daquele templo é parte do Muro das Lamentações, onde peregrinos visitam Israel e vão lá sempre que podem. Pois bem, agora o segundo ponto é a profecia da destruição de Jerusalém, da segunda vinda, como você pode perceber comigo no verso 3. Agora Jesus já não está mais ali no pátio do templo, Jesus já saiu para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é o melhor local para você ter uma vista panorâmica do templo. E então Jesus estava ali assentado, e se aproximam dele os discípulos, e em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Então a pergunta era essa. Segunda pergunta: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século?
segunda vinda e consumação do século são termos análogos, não são coisas distintas, dissemelhantes, são iguais. Então eles estão fazendo duas perguntas para Jesus: quando que Jerusalém vai ser destruída? E quando o Senhor voltará? Quando vai ser a consumação dos séculos? Se você perceber, lá em Lucas 21, 24, há uma expressão mais contundente sobre a questão de Jerusalém, porque está escrito: cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. O que esse texto está mostrando é que Jesus profetiza uma diáspora ampla, demorada. E na verdade, quando Jerusalém foi tomada no ano 70, o povo de Israel só retorna à sua terra em 14 de maio de 1948. Foram mais de 1.800 anos. E nesse sentido, Israel é um grande milagre da providência de Deus, porque com 1.800 anos de dispersão e sofrendo tantos massacres ao longo dos séculos, é o povo que preserva a sua cultura, a sua língua e a sua religião. Mas eu gostaria então que vocês voltassem comigo para Mateus 24, porque aqui nós temos uma pergunta e uma resposta. E a pergunta tem a ver: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal. A pergunta é: que sinal? Como é que nós temos condições de avaliar isso? Quando o Senhor vai voltar? Quais são as pistas? Quais são os outdoors? Para onde nós devemos olhar? E essa resposta é dada por Jesus de maneira categórica, insofismável e muito clara. Eu queria que nós, por uma questão pedagógica, dividíssemos esses sinais por categorias, para facilitar a nossa assimilação. Primeiramente, confira comigo, por favor, o versículo 14. É um sinal que mostra a oferta do Evangelho, a graça de Deus. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as etnias, a todas as nações, então virá o fim. Isso não significa que todas as pessoas em particular vão ter que ouvir. O testemunho é a todas as nações. E eu não sei se vocês têm essa perspectiva, mas meus amados irmãos, com o advento da internet, o cumprimento desse texto fica patente aos nossos olhos. Para os irmãos terem uma pequena percepção, esta igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, hoje se comunica com cerca de 100 nações, não é isso, pastor? Cerca de 100 nações, com o Evangelho. Então, hoje, as barreiras geográficas, culturais, linguísticas, estão caindo. E o Evangelho está penetrando em todas as etnias, em todos os povos, em todas as nações. E essa é uma janela que o próprio Deus nos abre, para que este sinal se cumpra. Isso não é mais uma mera possibilidade, isso é um fato, nos dias atuais. Segundo sinal que nós poderíamos categorizar aqui, são os sinais que indicam a oposição a Deus. Que sinais são esses? Primeiro, a tribulação. Confira comigo o verso 9 e 10. Você pode ler comigo, por favor? Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Agora, por favor, versos 21 e 22, comigo novamente, vamos juntos. Porque nesse tempo haverá grande tribulação,
como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aqui, essa é uma expressão grande tribulação. A Bíblia usa outros termos para descrever o mesmo período. Por exemplo, a apostasia, a manifestação do homem da iniquidade, do homem sem lei, e o pouco tempo de Satanás. São 4 termos usados que tratam do mesmo tempo, ou seja, de uma perseguição cruel, massacrante sobre o povo de Deus. Não porque o povo de Deus está fazendo coisa errada, mas eles atacam o povo de Deus, a igreja de Deus, porque eles odeiam Cristo na igreja de Deus. E se nós olharmos como panorama histórico, o século passado foi o século que mais matou cristãos na história da humanidade. Hoje os cristãos são perseguidos nas cortinas de ferro, nas cortinas de bambu, janela 10x40. Os cristãos hoje estão sendo presos, torturados, assassinados pelo radicalismo religioso, pelas ideologias ateístas. Então esse sinal está aí, pulsando com muita eloquência, retratando para nós que o Senhor Jesus está às portas. Segundo sinal de oposição é apostasia. Olha comigo os versos 4 e 5, leia comigo. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora vamos ler 23 a 26, por gentileza, todos nós. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Primeiro sinal que Jesus menciona no seu sermão profético é o engano religioso, é a apostasia. E surgem hoje, irmãos, cerca de 5 novas religiões todos os dias, todos os dias, todos os dias. Doutrinas novas, estranhas, surgem no mercado da fé todos os dias. E se existe uma coisa que atrai as pessoas, são os fatos miraculosos, são os fatos extraordinários. E o texto está nos informando, no verso 24, que esses falsos cristos e esses falsos profetas vão operar não sinais, mas grandes sinais e prodígios. Com que finalidade? Para enganar. Enganar quem? Se possível, os próprios eleitos. Louvado seja Deus, os eleitos de Deus não serão enganados. A mesma coisa ocorre com respeito ao anticristo. Todas as nações vão adorar o anticristo, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ou seja, nenhuma ovelha de Cristo, nenhuma pessoa que nasceu de novo vai se render ao anticristo. Nenhuma pessoa que nasceu de novo, que tem seu nome escrito no livro da vida, vai ser enganado. Que bênção, irmãos! A nossa salvação está assegurada, e assegurada pelo próprio Senhor Jesus. Hoje nós vemos o liberalismo teológico, hoje nós vemos o sincretismo religioso campeando no meio cristão, mundo afora. Isso é um sinal da segunda vinda de Cristo. Terceiro lugar, a depravação moral. Olha comigo os versos 12 e 13, leia comigo, por favor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então o que o texto está mostrando para nós é que o mundo está com o pé no acelerador,
em alta velocidade rumo à depravação, à decadência moral, à perversão moral. Você vê alguma coisa acontecendo parecido hoje? O certo é o errado é o certo. Não apenas uma tolerância ao erro, mas uma inversão de valores. O que predomina é a filosofia hedonista, é a busca do prazer pelo prazer. As pessoas são mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E toda essa inversão de valores, toda essa agenda de imoralidade, tentando ser transformada em leis, para que aqueles que querem viver uma vida digna, sensata, dentro de padrões de absolutos, sejam considerados pessoas que estão contra a lei. Então todo esse pano de fundo está montado no cumprimento dessa profecia do Senhor Jesus. Mas em quarto lugar, os que fazem oposição ao anticristo. Olha comigo o versículo 15, pode ler comigo? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o próprio Daniel, lugar santo, quem lê entenda. Então vamos ficar só aqui. Há uma superposição de imagens no sermão de Jesus. Ele pega a invasão de Jerusalém, a tomada de Jerusalém, a destruição de Jerusalém no ano 70, para ilustrar um outro líder de proporção mundial, a quem ele se refere o abominável da desolação, também chamado de o homem da iniquidade pelo apóstolo Paulo. E preste atenção nisso, iniquidade, lá homem da iniquidade no grego é anomos, ou seja, o homem sem lei. O anticristo virá num contexto em que não se tolerará absolutos, é a ditadura do relativismo. Ele é o homem sem lei. Então quando você vê a sociedade se rendendo à ditadura do relativismo, na verdade o mundo está montando o cenário para o levantamento deste homem. O apóstolo João, e só o apóstolo João, o chama de anticristo. Não é um partido político, não é uma sociedade, não é um grupo religioso. O anticristo é uma pessoa, é um homem, é um líder. A Bíblia o caracteriza como 666, 666 é o seu número, e muitas interpretações já foram dadas, e não temos a pretensão de ter a última palavra sobre o assunto. Entretanto, penso que dentro da numerologia bíblica, 6 é o número imperfeito. 6 repetido 3 vezes é a consumação da imperfeição. E é por isso que a Bíblia vai dizer que ele vai receber toda a autoridade de Satanás. E é por isso que a Bíblia diz que ele vai exercer o seu poder na força de Satanás. E é por isso que a pergunta que se fará na época é: quem poderá lidar contra ele, contra o anticristo? Ele vai perseguir e ele vai matar os santos de Deus. Mas preste atenção nisso, porque às vezes as pessoas pensam que a igreja não vai estar mais aqui. É uma fortíssima corrente que entende assim, que a igreja vai ser arrancada daqui antes dessas coisas, mas a Bíblia diz que vai matar os santos. Mas ele não vai vencer os santos vão vencê-lo, porque Apocalipse 12, versículo 11 diz que os santos vão vencer o diabo pela palavra do testemunho e o sangue do Cordeiro. Em outras palavras, diante de uma perseguição dessa, a pergunta é: ou você nega Jesus ou eu te mato. E o crente vai dizer o seguinte: eu prefiro morrer pelo meu Senhor do que negar o seu nome. O crente morre, e morrendo vence. E morrendo vence. Então,
o cenário, meus amados irmãos, está pronto para o levantamento de um líder como esse. Mas agora me permita o último ponto dos sinais, que indicam a segunda vinda, são sinais de juízo de Deus. Agora é da parte de Deus para a terra. E o primeiro sinal aqui está aí nos versículos 6 e 7. Vamos ler, que são as guerras e os rumores de guerras. Leia comigo, por gentileza. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então vamos pegar aqui guerras e rumores de guerras. Nós temos que tomar muito cuidado para não sermos assodados nas afirmativas, porque, como o pastor Arival alertou agora há pouco, às vezes eu escuto algumas pessoas trazendo uma ideia de que esta guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas não é Israel contra os palestinos. É muito importante entender isso. É o fim. E tem gente que está quase afirmando que vai ser agora. E isso corre-se um grande risco, porque isso leva a pessoa a marcar datas ou épocas. Às vezes a pessoa não marca o dia, mas marca a época. E todas as pessoas que marcaram tempos ou épocas para a segunda vinda de Cristo se frustraram, fracassaram. Porque foi ele quem disse aqui: acerca desse dia, é da economia da soberania de Deus. Todas as pessoas que se aventuraram a fazer essa marcação ou essa datação, fracassaram e vão fracassar. Então nós precisamos entender essa questão dentro de um conjunto geral. O mundo, já dizia Arnold Toynbee, grande historiador, é a história das guerras. Só no século passado nós tivemos duas chamadas guerras mundiais, onde na primeira foram mais de 30 milhões de pessoas ceifadas, e na segunda guerra mundial mais de 60 milhões de pessoas ceifadas, e depois você vai ver que hoje vivemos as guerras étnicas, as guerras tribais, as guerras religiosas, as guerras por interesses econômicos e tantas outras razões e motivações. O mundo é um barril de pólvora. Isso só nos aponta que Jesus está nos dando um sinal. Mas agora tem terremotos. Olha comigo o verso 7. Nós já lemos, porque está escrito aqui no verso 7, a parte B: e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Lucas, tratando disso, 21:11, fala de grandes terremotos. Grandes terremotos. E meus irmãos, a história da humanidade está cheia de terremotos. Mas o que é curioso é que do século 20 para cá, nós tivemos muito mais terremotos do que nos outros séculos da história. Nós temos, por exemplo, 46, o grande terremoto que atingiu o Vale do Rio Lico, aquelas cidades de Laodiceia, Colossos e Herápolis. 79, o grande terremoto que sepultou Pompeia. Temos em 1906 um grande terremoto que devastou São Francisco. Temos 1970 o grande terremoto que abalou o país chamado Peru, aqui na nossa América do Sul. E nós temos tantos outros que estão por aí todo dia, toda hora aparecendo nos jornais. Jesus está dizendo: olha, são sinais, fique atento, fique atento. Mas o versículo 7 fala também, preste atenção, que haverá fomes em vários lugares. Mas Lucas vai acrescentar que haverá epidemias, fomes e epidemias em vários lugares. A fome, de certa forma, é um resultado da guerra. Onde tem guerra, tem fome. Para vocês terem uma ideia, um míssil, você vê como um facho de luz sendo lançado, dá para comprar um míssil, 800 casas. Um avião de guerra, dá para comprar
500 mil sacos de trigo. Então, onde tem guerra, tem o quê? Fome. Se você pegar o orçamento das nações, o mais robusto orçamento das nações é para guerra. A maioria dos cientistas hoje trabalham para fabricar armas. Então, a fome é um subproduto, é um efeito colateral da guerra. Quando o Senhor trata das epidemias, nós tivemos muitas epidemias. Aliás, parece que todas as épocas da história tem uma epidemia que desafia a ciência. Nós tivemos o problema da chamada peste negra, que dizimou 1/3 da Europa. Nós tivemos no século passado a chamada febre espanhola, que foi devastadora. Nós tivemos recentemente a Covid-19, que atingiu o mundo todo. Então preste atenção que às vezes a gente olha isso apenas como fenômenos da natureza, ou problemas daqui e daquela. Pare para fazer essa análise dentro do filtro do sermão escatológico de Jesus. Bom, dito isso, irmãos, de forma bem rápida, o texto também vai nos mostrar a descrição de como será a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, primeiramente, ela será repentina. Olha comigo o verso 27 e 28, leia comigo, por gentileza, vamos juntos. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. O que ele está dizendo? Esse dia não vai ser óbvio, e esse dia vai ser rápido. Não vai dar para se preparar de última hora. Preste atenção nisso. Não crie expectativa de uma segunda chamada. Porque a visão que às vezes a igreja será arrancada daqui, e depois vem a grande tribulação, aí vem o anticristo, mas tem gente que dentro dessa perspectiva vai se converter. Então, se eu não for na primeira, eu vou na segunda. Cuidado para você não criar expectativas que não são verdadeiras. O que a Bíblia nos ensina com muita clareza é que a vinda do Senhor é única, que a vinda do Senhor é a consumação do século. Jesus vem, a cortina fecha, a porta fecha, não tem esperança mais, acabou. Ele veio como advogado, agora vem como juiz. Segundo lugar, a segunda vinda do Senhor, além de repentina, ela é gloriosa. Leia o verso 30 comigo, por gentileza. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Aliás, Apocalipse 1,7 diz que todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Sabe o que significa isso? Lembra que ele foi cuspido, que foi espancado, que ele foi esbordoado? Lembra que colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele? Lembra que ele foi surrado no pretório romano? Lembra que ele foi crucificado? Pois bem, quando Jesus voltar na sua majestade e glória, duas coisas vão acontecer. Primeiro, os mortos vão ressuscitar. Que mortos? João 5, 28 e 29 diz que todos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Até aquelas pessoas que bateram, cuspiram e esbordoaram Jesus, vão ter que vê-lo vindo na sua glória. Vai ser o fenômeno mais público da história e mais sonoro da história. Ele vem vitoriosamente, ele vem gloriosamente. Se você perceber no verso 31, ele vai enviar os seus anjos com grande clangor de trombeta, um sonido que vai
e romper em toda a terra, e os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que coisa maravilhosa, porque se você e eu estivermos vivos, o que a Bíblia diz, que depois que os mortos ressuscitarem, nós seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. De tal maneira que a ideia de arrebatamento na teologia de Paulo não é uma tirada da igreja daqui secretamente. O que seria isso? Imagine que nós estamos aqui hoje no auditório de umas 500 pessoas. Imagine que apenas 80% aqui nasceu de novo, 20% ainda não nasceu de novo. Dentro dessa visão de um arrebatamento secreto, 80% fugiria, sumiria daqui, e 20% ficaria olhando: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Para onde foi? O que aconteceu? Ou dentro da linguagem do Tim LaHaye, deixados para trás, imagine você que o piloto é crente, e ele está a 10 mil metros de altura com o avião, e o piloto é arrebatado e o avião fica desgovernado. A ideia de arrebatamento de Paulo não é distinta de segunda vinda. O que Paulo está dizendo é que quando Jesus voltar, duas coisas vão acontecer. Primeiro, os mortos ressuscitam. Ele está falando para a igreja lá: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos até a volta do Senhor, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Bendito seja Deus. Mas, meus amados, me permita só concluir com o último ponto, que é a preparação para a segunda vinda. Nós precisamos ficar atentos a algumas coisas. Primeiro, essa segunda vinda vai ser precedida por sinais claros. Veja comigo os versos 32 e 33. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Ele deu o que para nós? Sinais. Ele não marcou data, mas ele nos deu o que? Sinais. Você está vendo essas coisas acontecendo? Então ele está dizendo: ó, fique atento. Fique atento. Segundo, a segunda vinda dele é imprevisível. Veja o verso 36 comigo. Verso 36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então não dá para marcar. Quem marca a data está contra o que Jesus ensinou. É imprevisível. Terceiro, a segunda vinda será inesperada. Olha o verso 37 a 39. Leia comigo, por favor, 37 a 39. Vamos juntos. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que não entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Aliás, no versículo de número 43, ele diz: mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então, o dilúvio pegou o povo de quê? De surpresa. Surpresa. Agora, eu quero chamar a atenção de um ponto aqui com vocês. O que acontecia no dilúvio, irmãos, que está registrado aqui? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Eu pergunto a vocês: tem algum pecado nisso? Comer, beber, casar, dar-se em casamento? Qual era o problema aqui? O problema é que uma geração pode estar fazendo coisa boa: comer, beber, casar e dar-se em casamento.
mas colocando Deus na lateral da vida. Tudo acontece sem levar Deus em conta. É a secularização da sociedade. São pessoas boas, bons patrões, bons empregados, bons empresários, bons cidadãos, bons políticos, bons comerciantes, bons industriários, bons chefes de família, até alguns bons religiosos. Estão vivendo a vida, estão tocando a vida. Essas pessoas serão pegas o quê? De surpresa. A igreja não será pega de surpresa não, sabe por quê? Nós somos filhos da luz. Nós não só estamos aguardando, nós estamos apressando o dia da vinda do Senhor Jesus. Nós estamos clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Me permita concluir então, que a segunda vinda será para juízo, nos versos 40 a 41. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Algumas pessoas querem colocar esse texto dentro da ideia de arrebatamento secreto. Não, o que o texto está tratando aqui é do juízo. O contexto que antecede é o do Noé. Ali só tinha 2 grupos, o grupo que entrou na arca e o grupo que ficou fora da arca. O grupo que está salvo e o grupo que perece. O tomado é o tomado para o Senhor, o deixado é o deixado para juízo, e juízo condenatório. E finalmente, o Senhor nos alerta sobre a necessidade da vigilância nos versos 42 a 44. Por favor, leia em voz alta comigo, 42 a 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, ninguém fique desavisado. Ninguém fica sem desculpa. Alertados pelo próprio Senhor Jesus, todos nós estamos sendo. Que Deus nos ajude a esperar, a aguardar e a apressar esse glorioso dia da volta do Senhor. Será o melhor dia para a nossa história, mas será o pior dia para aqueles que não se prepararam. A ordem profética é: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.